No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Boa noite, sejam bem-vindos ao podcast O Verbo Luz dos Homens. E hoje eu vou continuar a ler o comentário aqui de Orígenes, a Arca de Noé, na construção da Arca de Noé. Vou pular uma parte aqui e ler mais um trechinho em resposta ainda a alguém que me pediu um comentário que eu falasse sobre o dilúvio, e aí eu lembrei deste texto aí, deste comentário de Orígenes, né? Então, nós falamos na sexta-feira, né, sobre as tábuas, né, quer dizer que Deus faz tábuas quadradas e que na tradução da Vulgata está como lisas, né? E Orígenes comenta então que essas tábuas quadradas representam os doutores, os mestres e os zeladores da fé, né, que constroem, que fazem a própria, assim como a arca representa a igreja, essas tábuas representam esses membros da igreja, né, que, assim como as tábuas quadradas lá, ele diz que são quadradas por quê? Porque o quadrado ele é estável, né? Você, pensando num cubo, né? Você gira o cubo e ele volta a ficar estável de novo, né? Então, diz ele que essas tábuas quadradas representam os doutores, mestres e aqueles que zelam pela fé, que, por um lado, eles reconfortam aqueles que estão dentro da igreja, ou seja, uma das funções, né, da estrutura da arca é proteger, confortar aqueles que estão dentro, que, como nós vimos, representam os membros da igreja, desde os mais baixos e até os mais confusos, até os mais altos e mais sábios, mais santos, né? Então que essas tábuas, ou seja, os mestres, doutores, reconfortam aqueles que estão dentro, com a palavra da advertência e a graça do ensinamento, e por outro lado, os defendem e se opõem, né, com o poder da sua palavra e a sabedoria da sua inteligência a todos os pagãos, hereges que tentam impugnar a igreja do lado de fora, né? E também aqueles que criam, né, que produzem as ondas dos problemas e as tempestades das disputas, né? Eu vou pular aqui mais um trecho e vou para o momento em que ele fala sobre... Ele vai continuar, mas agora você veja que essa é outra característica da leitura dos Santos Padres às Escrituras. Eles mudam de registro simbólico, vamos dizer assim, de referência simbólica, sem sequer mencionar isto. Então, até aqui, nós vimos o Orígenes fazendo uma analogia entre a Arca de Noé e a igreja. Agora ele vai usar a arca como uma analogia do próprio universo, né? Então, diz ele, depois nós temos a passagem que se designa separadamente as partes inferiores com 2 compartimentos e as superiores com 3 compartimentos. Talvez esta passagem aluda àquilo que disse o apóstolo. Ao nome de Jesus, dobre-se todo o joelho
nos céus, na terra e nos infernos. Assim, na arca, as partes inferiores significariam o que o apóstolo chama de seres infernais. As superiores, contíguas a estas, seriam os seres terrestres, e as superiores de 3 compartimentos, tomadas todas em seu conjunto, os seres celestiais, mas distinguindo neles os méritos daqueles que, segundo o apóstolo Paulo, podem subir até o 3º céu. Então ele faz uma analogia aqui dos 3 compartimentos que são, na verdade, na arca horizontais, né? Ele os toma verticalmente como os 3 céus, né? Pegando então o número 3 aqui, fazendo essa analogia com a passagem de São Paulo. E quanto à quantidade de quartos que tem dentro desses compartimentos, de peças, já que são muitos na arca, indicam que junto ao Pai há muitas moradas, né? Citando João 14:2. Então vejo que tem essa característica de, nos seus ensinamentos, os santos padres, vamos dizer, viajarem pela vamos chamar de doutrina, né? Pela visão cristã do mundo, da história e do universo como um todo, né? Pegando relações, né? E mudando o registro simbólico em que eles estão. Quanto aos animais, diz ele, os animais selvagens e domésticos e os demais seres animados que estão na arca, que outra figura nos faz lembrar, senão a que mostra Isaías, quando diz que no reino de Cristo pastarão juntos o lobo e o cordeiro, a pantera e o cabrito, o leão e o boi, e que os seus pequeninos comerão juntos, seus filhos, né, seus filhotes, comerão juntos a palha. Mas, mais ainda, que um menino pequeno, semelhante, sem dúvida, àquele do que dizia o Salvador, se não vos converterdes e vos fizerdes como este menino, não entrareis no reino de Deus, colocará a mão na cova das serpentes e não sofrerá dano algum. Então aqui ele está citando Isaías, né? Então veja que uma parte da interpretação simbólica dos Santos Padres vamos dizer, horizontal dentro das Escrituras, no sentido de que ele pega uma imagem, né, como aqui os animais selvagens, que leva ao menino, né, que o leva a lembrar da passagem do Evangelho. E deste menino, o menino que aparece lá em Isaías e que põe a mão na cova das serpentes e não sofrerá dano algum. E também lembra a figura de Pedro, diz ele, que nos ensina, que Pedro nos ensina realizada agora na igreja, quando nos refere ter tido uma visão na qual todos os quadrúpedes, animais da terra e aves do céu apareciam contidos está nos Atos dos Apóstolos isto, né? Num lençol único da fé, atado nos 4 ângulos pelos 4 evangelhos. Depois ele vai pegar os compartimentos ainda e fazer uma nova interpretação, agora de ordem moral, né? Então diz ele, a primeira explicação que nós demos foi a histórica, que é como o fundamento posto na base. Eu não li essa primeira, né?
A segunda, a explicação mística, que é superior e mais elevada, que foi a que a gente leu tanto na sexta quanto estamos lendo hoje. Agora tratemos de acrescentar, se for possível, conseguirmos, né, dizer uma terceira, a moral, né? Ou seja, essa que ele está chamando aqui de mística, né, também vai se chamar depois, mais tarde, né, Orígenes, como a gente viu, é século II, final do século I, início do século, não, melhor, final do século II, início do século III, depois se vai chamar de alegórica, Hugo de São Vítor, por exemplo, ou seja, determinadas passagens, como a Arca de Noé, representam realidades do Novo Testamento e da Igreja, no caso, né? Então ele interpretou a Arca como a Igreja e depois interpretou também no sentido anagógico a Arca como os três níveis, vamos dizer assim, né, do universo. E agora ele vai fazer uma interpretação no sentido moral, ou seja, no sentido da vida humana, né? O fato de não ter dito só de dois compartimentos e depois não ter dito mais nada, e nem apenas três compartimentos sem acrescentar nada, mas de ter sido dito, né, na narrativa de dois compartimentos, acrescentando também de três compartimentos, parece não estar ausente de mistério para a própria exposição que agora temos nas mãos. Porque a expressão três compartimentos designa esta tríplice explicação. Então ele pega agora a ideia dos três compartimentos e aplica ao próprio sermão que ele está fazendo. Mas, como nas escrituras divinas nem sempre se pode sustentar uma lógica narrativa, mas às vezes essa lógica falha, como, por exemplo, quando se diz na mão do ébrio nascem espinhos, ou quando, a propósito do templo construído por Salomão, se diz na casa de Deus não se ouviu a voz do martelo e do machado, e, entretanto, no Levítico, quando se manda que os sacerdotes examinem a lepra das paredes, das peles e dos tecidos para purificá-los. Por causa disso, dessas passagens e outras semelhantes, a arca está composta não apenas de 3 compartimentos, mas também de 2 compartimentos, para que saibamos que nas Escrituras nem sempre se encerra, se oculta um triple sentido exegético, porque nem sempre se pode extrair delas a história, mas, em algumas ocasiões, somente um duplo sentido, né? Então tentemos agora expor esse terceiro modo de interpretação, segundo o gênero moral, diz ele. Então aqui ele fez uma digressão, né, para dizer que, o que também é um ensinamento da tradição, nem todas as passagens da Escritura têm esses 3 sentidos, ou 4 depois, e que às vezes o próprio sentido histórico não vale, não faz sentido, né? Então diz ele, as dimensões da arca. Se alguém, apesar do acréscimo do mal e da quantidade enorme dos vícios, for capaz de converter-se das coisas passageiras, perecíveis e caducas para escutar a palavra de Deus e os preceitos celestes, este edifica no interior do seu coração a arca da salvação, a arca de Noé.
e consagra, por dizermos assim, dentro de si a biblioteca da palavra divina, colocando nela como comprimento, largura e altura a fé, a caridade e a esperança. Estende a fé na Trindade ao comprimento e à imortalidade da vida. Funda a amplidão da caridade no sentido do perdão e da benevolência. E eleva a altura da esperança às coisas celestes e excelsas. Pois, ainda vivendo nesta terra, tem sua morada nos céus, que é uma citação de Filipenses 3:20. Orienta para um só objetivo a soma de todos os seus atos, porque sabe que todos correm, mas um só recebe o prêmio. Primeira Epístola aos Coríntios 9:24. Quer dizer que não se multiplica na variedade dos pensamentos e na inestabilidade da mente. Então ele associa para a nossa vida moral, quer dizer, o que ele está dizendo que perante o dilúvio, né, o dilúvio representa, então, a quantidade do mal em torno, né, e a multidão dos vícios e dos pecados de um homem. Né, e que este homem se salva por construindo a arca no seu coração, a arca da salvação. E que essa arca tem um comprimento, uma largura e uma altura. Né? Ou seja, o comprimento é a fé, né? Que ele fala nesse sentido de a fé na Trindade e na imortalidade da vida, né? Que aí relaciona ao comprimento. Né? A caridade no sentido da amplitude, né, o perdão e a benevolência, e a esperança no sentido vertical, a altura, não é? Porque nós esperamos a vida futura, que está no alto, nos céus. Né? Então ele constrói ele fala de biblioteca, mas é no sentido assim dos textos mesmo, das escrituras que vão como que formando o coração do fiel, né? Não é feito com tábuas agrestes e sem polir, mas com tábuas quadradas e retas, conforme a linha da justiça. Quer dizer, não com volumes de autores profanos, mas com os dos profetas e apóstolos. Vejam a importância que eles davam, não só à leitura, mas à memorização e à meditação sobre as Sagradas Escrituras. Né? Depois ele vai referir, além dessa biblioteca, né, que você constrói no seu coração, e que é feita particularmente dos escritos dos profetas e dos apóstolos, e, diz ele, de todos aqueles que os seguiram com fé reta, ou seja, de toda uma tradição que hoje já remonta a 2000 anos, né, e que Hugo de São Vítor também considera como Sagradas Escrituras, como a gente comentou quando falou dele há um tempo atrás, né? Isto tudo é como que preservado e multiplicado, florescido no nosso coração, né? Então, que ele aprende, né? Nós aprendemos, e ele fala dos 2 compartimentos e dos 3 compartimentos, porque reconhecemos nela, né, nas narrações históricas, o grande mistério que se cumpre no Cristo e na Igreja, que seria o sentido alegórico. Né? Aprendemos também dela a emendar os costumes, a cortar os vícios, a purificar a alma e a despojá-la de todo vínculo de servidão,
reconstruindo nela os pequenos compartimentos, os quartos, as salas das diversas virtudes e progressos. E ele termina, quer dizer, nós vamos terminar com um comentário sobre o betume, né, que é coberta, a madeira é coberta por dentro e por fora, tendo a fé no coração por dentro e confessando-a com a boca por fora, né? Tendo por dentro a ciência e do lado de fora as obras, vivendo com o coração limpo por dentro e com o corpo casto por fora. E ele termina, e eu termino aqui também, já estamos no final mesmo, vou pular algumas passagens aqui, mas ele termina dizendo, em verdade, se alguém não pudesse comparar sossegadamente a Escritura Divina consigo mesma e aplicar coisas espirituais a coisas espirituais, e aqui ele está citando a primeira epístola aos Coríntios, é evidente que encontraria nesta passagem muitos segredos de um mistério profundo e arcano que agora não podemos trazer à luz, já seja pela brevidade do tempo, seja pela fadiga dos ouvintes. Entretanto, peçamos a misericórdia de Deus Todo-Poderoso para que nos faça não somente escutar a sua palavra, mas também pô-la em prática, para que inunde nossas almas com o dilúvio da sua água, veja agora ele pega o dilúvio no sentido positivo, e destrua em nós o que ele sabe que deve ser destruído. Como ele diz assim, os homens estão muito maus, então todos os homens que morrem no dilúvio são símbolo de tudo aquilo que na nossa alma deve ser destruído. E vivifique o que considere que deva ser vivificado, ou seja, aquilo que vai ser colocado dentro da arca. Por Cristo, Senhor nosso, e pelo seu Espírito Santo. A Ele a glória, pelos eternos séculos dos séculos. Amém. Então, por hoje era isto. Fiquem com Deus, que Deus os abençoe e até amanhã.